Olá galera, continuando com o estudo dos logaritmos, essa aula é sobre equação e inequação logarítmica. Começamos com as equações. Equação logarítmica é uma igualdade que tem log, onde a incógnita está no logaritmando, na base ou em ambos. Vamos resolver aqui três exemplos. Observe o primeiro. Log de 2x menos 4 na base 2 tem que ser igual a 4. Meu objetivo é determinar o valor de x, de modo que esse log resulte o 4 ali. Ok, esse é o tipo de equação logarítmica mais simples. É um log que é igual a um número, certo? Para resolver equações assim, muito fácil. É só aplicar a definição de log. O resultado do log, que no caso é o 4, certo? É o expoente que eu vou colocar na base para resultar o logaritmando. É só fazer a volta. 2 elevado na 4 tem que dar o 2x menos 4. Pronto, assim você vai resolver a equação. 2 na quarta tem que ser igual a 2x menos 4. 2 na quarta é 16. 16 igual a 2x menos 4. É só isolar o x, equaçãozinha de primeiro grau. Passo 4 somando, 16 mais 4 fica 20, igual a 2x. X é 20 dividido para 2, que dá 10. Encontrei que x é igual a 10. Essa é a solução da equação e acabou? Não, cuidado. Precisamos verificar se para esse valor de x as condições de existência do log serão satisfeitas. Lembra, o logaritmando tem que ser maior que 0 e a base tem que ser maior que 0 e diferente de 1. No primeiro exemplo, só tem x no logaritmando. É só esse logaritmando que eu preciso verificar se ele não vai resultar 0 em nenhum número negativo. Não vai ter problema, porque x é 10, 2 vezes 10, 20, 20 menos 4 dá 16. Beleza. Então esse cara pode ser solução da equação. Se por acaso eu achasse aqui um x que fizesse com que o logaritmando fosse 0 ou negativo, não ia para a solução, beleza? Nesse caso, então, solução é o 10. E de fato, trocando x por 10, o logaritmando é 16. Log de 16 na base 2 dá 4. Tá? Então, primeiro exemplo, bem fácil. Segundo exemplo, um pouquinho mais interessante, ele traz x tanto no logaritmando quanto na base. Mas veja que é o mesmo tipo de equação logarítmica, um log que é igual a um número. Resolvemos do mesmo jeito. Log de 5x menos 9 na base x menos 1 tem que ser igual a 2. É só aplicar a definição de log. O x menos 1 elevado na 2 tem que dar o 5x menos 9. X menos 1 ao quadrado tem que ser igual a 5x menos 9. Vamos cair agora numa equação de segundo grau. Desenvolvendo x menos 1 ao quadrado, vai aparecer o x ao quadrado, certo? X menos 1 ao quadrado é o quadrado de uma diferença, dá o quadrado do primeiro termo, x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, mais 1, igual a 5x menos 9. Junta todo mundo no primeiro lado da igualdade, 5x vai passar subtraindo. Menos 2x menos 5x dá menos 7x. Menos 9 passa somando, 1 mais 9, 10. X² menos 7x mais 10 tem que ser igual a 0. Equação de segundo grau. Fazemos aqui por soma e produto. Se você quiser fazer por Bhaskara também, sem problema. Soma é 7 e o produto 10. As raízes são, portanto, 2 e 5. 2 mais 5, 7. 2 vezes 5, 10.
x é igual a 2 ou x é igual a 5. Preciso verificar se esses valores podem ser solução ou não. Se x for 2, o logaritmando resulta 10 menos 9, 1, não tem problema, é maior que zero. Porém, qual vai ser a base se x for 2? A base fica 1, 2 menos 1, 1. Base de log não pode ser 1. Então o 2 não vai para a solução, não pode ser 2. O 5 não vai ter problema. Fica 4 na base e no logaritmando fica 25 menos 9, que é maior que zero. Então 5 é a única solução da nossa equação logarítmica desse segundo exemplo. Vamos agora para o terceiro exemplo. É uma equação que não está no formato dos dois exemplos anteriores. Não é um log igual a um número, agora tem mais de um log. Log de x menos 3 na base 5, mais log de x mais 4 na base 5, igual a log de 8 na base 5. Esse é o segundo tipo de equação logarítmica. Você vai deixar um log em cada lado da igualdade e esses logs devem ter a mesma base. Assim, para que um lado seja igual ao outro, basta que os logaritmandos sejam iguais. Aí é só igualar, então, os logaritmandos. Bom, log de x menos 3 na base 5 mais log de x mais 4 na base 5, dá para juntar. É uma soma de logs de mesma base. Lembra da primeira propriedade que vimos de logaritmos na aula passada? Essa soma é a mesma coisa que log de x menos 3 que multiplica x mais 4 na base 5. Isso é igual a log de 8 na base 5. Beleza. Um log em cada lado da igualdade e esses logs têm a mesma base. Basta igualar os logaritmandos. O x menos 3 que multiplica x mais 4 tem que ser igual a 8. Muito bem. Desenvolvendo essa multiplicação, x ao quadrado mais 4x menos 3x menos 12. Já vou passar o 8 para o primeiro lado, passa subtraindo, menos 8 igual a zero. X ao quadrado mais x menos 20 igual a zero. Equação de segundo grau novamente. Por soma e produto, a soma é menos 1 e o produto menos 20. As raízes são menos 5 e 4. Menos 5 mais 4, menos 1. Menos 5 vezes 4 dá menos 20. X igual a menos 5 ou x igual a 4. São candidatos à solução. Não esquece de verificar se as condições de existência dos logs serão satisfeitas. Bom, se x for menos 5, qual é o logaritmando do primeiro log? Fica menos 8, certo? Menos 5 menos 3. Logaritmando pode ser negativo, menor que zero? Não. Portanto, esse cara não pode ser solução da equação. Se já não deu certo para o primeiro log, não precisa nem conferir para o segundo. Se a condição de existência de um log já não é satisfeita, já descarta o cara. Agora, x igual a 4, será que vai ter problema? Não. No primeiro log, o logaritmando fica 1, beleza, e no segundo log fica 8. Então, o 4 vai para a solução. Solução dessa equação, portanto, é o 4. Agora, as inequações logarítmicas são as desigualdades que têm logaritmo, onde a variável aparece no logaritmando, na base ou em ambos. Para resolver uma inequação logarítmica,
devemos deixar um log em cada lado da desigualdade, onde esses logs têm a mesma base. Assim, basta pegarmos os logaritmandos conservando ou invertendo a desigualdade. Depende da base. Se a base é maior que 1, conserva a desigualdade. E se a base está entre 0 e 1, inverte a desigualdade. Lembrando que os valores de x encontrados na solução devem satisfazer também as condições de existência dos logs, ok? Vamos fazer 3 exemplos de inequação logarítmica também, assim como fizemos nas equações, certo? Primeiro exemplo, log de 2x menos 8 na base 2/3 tem que ser menor que o log de x menos 2 na mesma base 2/3. Veja que esse primeiro exemplo traz uma inequação logarítmica prontinha para a gente, não precisamos fazer nada. Está um log em cada lado da inequação, onde os dois logs têm a mesma base. Então é só eu observar se a base está entre 0 e 1 ou se ela é maior que 1. Aí eu vou pegar os logaritmandos com a desigualdade ali. Se por acaso as bases não forem iguais, você precisa aplicar propriedades de logaritmos, fazer mudança de base, enfim, e transformando a tua inequação para chegar numa coisa assim, certo? Bom, a base está entre 0 e 1, né? 2/3. Desse modo eu preciso inverter a desigualdade. O 2x menos 8 deve ser maior que o x menos 2. Por que eu preciso inverter a desigualdade nessa situação? Funciona da mesma maneira que lá nas inequações exponenciais. É só resolver a inequaçãozinha de primeiro grau agora. Passa esse x subtraindo, 2x menos x fica x maior que menos 2, o 8 passou somando, menos 2 mais 8 dá 6. X é maior que 6. Agora tenho que observar as condições de existência. Nas equações logarítmicas, você encontra um único valor para x, ou dois valores, né? No caso de uma equação de segundo grau ali, onde basta você trocar o x por esse valor e ver se não vai ter problema. Na inequação, a gente não consegue fazer isso, não é uma simples verificação, porque eu encontro um conjunto de valores para x. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso determinar o conjunto de valores que satisfazem as condições de existência. Então, eu vou fazer assim, vou pegar tudo que está no logaritmando, o 2x menos 8, e o que precisa acontecer com esse cara? Ele tem que ser maior que 0. Monta uma inequaçãozinha, tá vendo? 2x menos 8 tem que ser maior que 0. Além disso, existe outro logaritmando. Então, o x menos 2 também tem que ser maior que 0. Tem que satisfazer as condições de existência de todos os logs. Beleza. Não tem x na base, então não nos preocupamos com isso. 2x deve ser maior que 8, onde x é maior que 4, certo? E x deve ser maior que 2. Bom, se x tem que ser maior que 4 e ao mesmo tempo maior que 2, qual é a interseção entre esses dois conjuntos? X maior que 4, né? Se x é maior que 4, ele é ao mesmo tempo maior que 2. Então, essa é a condição de existência, x tem que ser maior que 4. Aí eu faço a interseção entre a condição de existência e o intervalo que eu achei como solução da inequação. X tem que ser ao mesmo tempo maior que 4 e maior que 6. Assim, x é maior que 6. Está satisfazendo a condição de existência, essa é a solução do primeiro exemplo. X pertence a R, tal que x é maior que 6. Segundo exemplo, log de x menos 3 na base 2 mais log
de x mais 4 na base 2, isso tem que ser maior que 3. Inicialmente, veja que no primeiro lado é uma soma de logs de mesma base, dá para juntar isso da mesma maneira que fizemos lá anteriormente na equação logarítmica. Conserva a base e multiplica os logaritmandos. É log de x menos 3 que multiplica x mais 4 na base 2. Acontece que eu não tenho um log em cada lado da inequação. Esse é o problema. No primeiro lado é um log e no segundo lado é um número. Como que eu faço? Nesse caso, eu preciso trocar esse número por um log. E qual tem que ser a base desse log? A base tem que ser 2 para que fique a mesma base desse log que está no primeiro lado. Não adianta eu ter um log em cada lado e a base desses logs ser diferente, né? Então eu vou trocar o 3 por um log de base 2. Eu só tenho que ver qual deve ser o meu logaritmando, né? De modo que o resultado desse log deu 3. Eu não posso alterar a desigualdade. Esse log que eu vou colocar tem que resultar 3. Eu só vou escrever o 3 de outra maneira, certo? Então, qual deve ser o logaritmando? 8, certo? Log de 8 na base 2 dá 3. Por quê? Porque o resultado do log é o expoente que eu coloco na base para resultar o logaritmando. Então eu sei que esse logaritmando é 2 elevado ao cubo. O resultado do log tem que ser 3. Então esse 3 eu coloco como expoente da base. 2 ao cubo é o logaritmando, então vai dar 8. De maneira geral, você pode trocar uma constante k, um número k, por k vezes um log de b na base b, onde esse b é o número que você quiser. Porque qualquer que seja esse b, é um log onde o logaritmando é igual à base. Isso sempre resulta 1. 1 vezes k vai dar o próprio k, certo? E aí o k, como está multiplicando o log, é só usar aquela propriedade de potência no logaritmando, você vai passar o k como expoente do logaritmando. Isso é a mesma coisa que log de b elevado na k na base b. Muito bem. Bases igualadas ali nos dois logs, e a base é maior que 1, eu tomo os logaritmandos conservando a desigualdade. X menos 3, que multiplica x mais 4, deve ser maior que 8. Desenvolvendo a multiplicação, x ao quadrado mais 4x menos 3x menos 12 deve ser maior que 8. Então, x ao quadrado mais x menos 20, passo 8 subtraindo, isso tem que ser maior que 0. E na equação de segundo grau, quais são as raízes de x ao quadrado mais x menos 20? Bom, já resolvemos antes essa mesma equação do segundo grau, né? X ao quadrado mais x menos 20 igual a 0. Solução é menos 5 e 4. Menos 5 e 4, ok? Então essa função x² mais x menos 20 corta o eixo x em menos 5 e 4. A concavidade da parábola é para cima, já que x ao quadrado é positivo. Logo, essa função é positiva de menos 5 para trás e de 4 para frente, e negativa entre menos 5 e 4. Eu quero que a função seja maior que 0, vou pegar os intervalos onde ela é positiva, assim, x é menor que menos 5 ou x é maior que 4. Agora vamos para as condições de existência. Temos dois logs, então vou ter que verificar para esses dois caras o que tem que acontecer com o x. X menos 3 tem que ser maior que 0, é o primeiro logaritmando.
Se x menos 3 tem que ser maior que 0, x tem que ser maior que 3. E a outra condição é o segundo logaritmando, x mais 4 ser maior que 0 também. Se x mais 4 tem que ser maior que 0, x tem que ser maior que menos 4. Bom, x tem que ser ao mesmo tempo maior que menos 4 e maior que 3. Logo, x tem que ser maior que 3. Essa é a interseção entre os dois conjuntos. Agora eu faço a interseção entre os intervalos encontrados antes, que satisfazem a inequação aqui, e a condição de existência. Se x for menor que menos 5, ele é maior que 3? Não, né? X menor que 5 não é maior que 3. Esse primeiro intervalo não vai satisfazer a condição de existência, eu descarto ele. Agora, x maior que 4, ok. X maior que 4 está satisfazendo a condição de existência. Ele é maior que 3, então essa é a solução do segundo exemplo. Vou apagar a condição de existência, tá? Foi só para a gente observar qual intervalo pegava ali e qual descartava, né? Então, solução. X pertence a R, tal que x é maior que 4. Beleza. E o terceiro exemplo traz o x na base. É difícil acontecer, tá? Geralmente o x vai estar no logaritmando. Mas vou te mostrar uma situação onde o x está na base. Log de 5 na base x menos 3 tem que ser maior que log de 8 na base x menos 3. Bom, nessas inequações logarítmicas onde o x aparece na base, você tem que considerar as possibilidades. A base pode ser maior que 1 nesse caso? Veja que aqui nesse exemplo a base não pode ser maior que 1, porque se fosse, eu pegaria os logaritmandos conservando a desigualdade, né? Só que aí ficaria 5 maior que 8. 5 é maior que 8? Não, 5 é menor que 8. Eu preciso pegar esses logaritmandos invertendo a desigualdade. Então eu concluo que essa base tem que estar entre 0 e 1. Nesse caso, onde o x está só na base e não no logaritmando, você apenas observa se a base vai estar entre 0 e 1 ou se ela é maior que 1. Caso tenha x tanto na base quanto no logaritmando, tem que analisar cada caso. Bom, então aqui eu concluo que a base está entre 0 e 1. Então o x menos 3, que é a base, é maior que 0 e menor que 1. Dessas duas desigualdades, a gente vai encontrar o intervalo onde estão os valores de x, né? Bom, 0 é menor que x menos 3, então 3 é menor que x, isso é a mesma coisa que x maior que 3. E da segunda desigualdade temos x menos 3 menor que 1, x é menor que 4, certo? Passo 3 somando ali. Então, x é maior que 3 e menor que 4. Agora, observamos as condições de existência, né? Nesse caso, o x menos 3 é a base. Esse cara tem que ser maior que 0 e diferente de 1. X menos 3 maior que 0 e x menos 3 diferente de 1. Isso implica que x tem que ser maior que 3 e diferente de 4. Então veja, x maior que 3, beleza, está satisfazendo a condição de existência aqui. É exatamente o que diz a condição de existência. E aí, como eu pego menor que 4, eu estou também satisfazendo essa segunda condição de x não poder ser 4. Então essa é a própria solução da nossa inequação. X pertence a R, tal que x é maior que 3 e menor que 4.